Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem quer aliar-se a Geert Wilders? Foi com entusiasmo, mas também com surpresa, que Geert Wilders e os apoiantes do Partido pela Liberdade de extrema-direita acolheram a vitória nas legislativas dos Países Baixos. Was indeed also surprising for me, but a very pleasant result, of course. By far the largest party in the Dutch political establishment. Com 37 deputados eleitos, o Partido pela Liberdade foi o mais votado. Um resultado que contraria as sondagens publicadas antes das eleições. Para trás ficaram a coligação de centro-esquerda liderada pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, e o Partido pela Verdade e Democracia do primeiro-ministro cessante, Mark Rutte. Apesar do entusiasmo, a verdade é que sozinho o partido de Wilders não consegue os necessários 76 deputados para garantir a maioria absoluta. E será que há quem esteja disposto a aliar-se à extrema-direita? Será que, em nome de um entendimento, vai Geert Wilders abdicar da exigência de um referendo à permanência dos Países Baixos na União Europeia ou rever as posições sobre a imigração? Vai continuar a defender que as escolas islâmicas devem ser proibidas no país? Estas e outras questões servem de mote para a conversa com a jornalista Kátia Bruno. É editora de internacional do Observador, autora de um texto sobre o que terá contribuído para o desfecho das eleições nos Países Baixos e os cenários de eventuais coligações. Eu sou o Miguel Videira e esta é a história do dia de sexta-feira, 24 de novembro. Bem-vinda, Kátia. Olá, Miguel. Quem é Geert Wilders? Geert Wilders é um político neerlandês que está já há muitos anos na cena política. Ele foi deputado pelo VVD, o grande partido de centro-direita, depois deixou o partido e fundou a sua própria força política, o PVV, em 2006, e desde então, já lá vão 17 anos, tem sido sempre candidato sucessivo às eleições, sempre mantendo uma mensagem muito focada na crítica e no combate ao Islão, numa mensagem também eurocética, e que até aqui nunca lhe tinha dado resultados que fossem além de um terceiro lugar nas eleições, mas que agora lhe deu a vitória. Ouvimos aqui há pouco, de resto, a Geert Wilders manifestar a sua surpresa com a vitória nestas eleições. A verdade é que este resultado desafia o histórico de atos eleitorais nos Países Baixos. Sim, é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que o vencedor de umas eleições legislativas não é um partido do centro-direita ou do centro-esquerda. Imaginemos, é o mesmo que no Portugal pós-25 de Abril, em que os vencedores foram sempre PS ou PSD, e agora teríamos aqui um terceiro partido a ser o mais votado em eleições. É exatamente o mesmo cenário. E o que é que terá contribuído para este resultado? Há várias explicações. Por um lado, o governo anterior, que era liderado pelo VVD de centro-direita, de Mark Rutte, estava há muitos anos no poder, já estava há 8 anos a liderar o governo, e com a saída, não só desse governo, mas do próprio Rutte, obviamente houve aqui uma espécie de vácuo político, não é? Em que todos os candidatos que se apresentavam de seguida, muitos eram novos líderes, enquanto que Wilders era uma cara já conhecida dos holandeses. Depois, por outro lado, toda a campanha sentou-se muito no debate sobre a imigração. Todos os partidos falaram muito sobre esse tema e muitos deles com mensagens por vezes semelhantes à de Wilders, no sentido de que consideram que é preciso reduzir o nível de entrada de requerentes de asilo e de imigrantes, mas não tão radicais nas soluções apresentadas como Wilders. Mas obviamente que quando o PVV era já o partido que falava desse problema há mais tempo, sai sempre um pouco mais favorecido quando o tema é aquele que já lhe é familiar. E depois, por outro lado, tivemos um Wilders em campanha muito mais moderado, sobretudo nas últimas semanas. Uma estratégia? Eu diria que sim, porque é uma diferença muito grande face ao Wilders anterior. Wilders é conhecido por fazer declarações polémicas, já chegou a ser condenado em tribunal, uma delas por se ter referido a marroquinos como escumalha, também já usou a mesma expressão para jornalistas, portanto ele usa sempre uma retórica muito agressiva. E não tem problemas em adotar uma estratégia divisiva, de nós contra eles, de nós, os verdadeiros holandeses, contra, diz ele,
os outros que não o são. Agora, desta vez, tivemos um Wilders diferente, que disse, por exemplo, num dos últimos debates, que queria ser o primeiro-ministro de todos os holandeses, independentemente das suas origens e de quem eles fossem. Portanto, houve claramente aqui uma mudança no tom, embora o programa eleitoral esse se tenha mantido completamente inalterado. O partido de Mark Rutte, primeiro-ministro, acabou por ser a terceira força mais votada. O que é que justifica esta penalização nas urnas? O VVD, como eu já tinha aqui referido, já estava no poder há 8 anos. Esse governo caiu precisamente por desentendimentos na coligação que eu apoiava relativamente às políticas de migração. A tudo isto junta-se o facto de Rutte ser uma figura muito marcante da política dos Países Baixos, e com a saída dele surgiu uma nova líder que talvez ainda não tivesse conseguido ganhar algum espaço. E depois, por outro lado, esta líder não foi tão clara como Rutte relativamente à posição que o partido devia adotar face a Wilders. Ou seja, Mark Rutte sempre deixou muito claro que não devia haver qualquer tipo de acordo do seu partido com o PVV da extrema-direita, sempre foi claríssimo nessa matéria, e a nova liderança do partido não. Também não disse abertamente que estava disponível para formar uma solução de governo com ele, mas deixou sempre a situação num ponto ambíguo, e isso parece ter beneficiado Wilders, porque passou a ser visto por algum eleitorado que estava indeciso, e esta campanha teve muitos indecisos até à última hora, a considerarem que afinal ele se calhar podia ter possibilidade de influenciar um governo e, portanto, a votar nele e não no VVD. Tu referias aqui há pouco o tema da imigração assumiu uma grande preponderância nestas eleições. Porquê agora? A verdade é que os Países Baixos, neste último ano, tiveram um maior aumento de entradas e de pedidos de asilo comparado com 2015, que tinha sido o ano da grande vaga de refugiados vindo da Síria. Acontece que a maior parte destes pedidos de asilo, neste momento, vêm de ucranianos e não de pessoas de países islâmicos, que é a imigração mais criticada por Wilders. Mas tudo isto se soma ao facto de haver, neste momento, nos Países Baixos, uma crise de habitação muito grande. Os preços das casas aumentaram bastante, também é uma situação que nos é familiar, exatamente, e muitos dos partidos, e sobretudo Wilders levou isto mais ao extremo ainda, tentaram retratar o problema da habitação como sendo um problema que está ligado à chegada de requerentes de asilo e de migrantes, e que estariam a ocupar grande parte dessas casas, e que, portanto, a maior parte dos holandeses que não têm casa para viver não o teriam, em parte por causa desta vaga de imigração. Já voltamos à conversa com Cátia Bruno, a jornalista do Observador, que assina um artigo sobre as eleições nos Países Baixos que ditou a vitória da extrema-direita. Na segunda parte, vamos perceber que possibilidades existem de coligações que assegurem a formação de um governo. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Cátia Bruno. I think that people would not understand and not accept either that if the biggest winner of the elections would not have an important role in that coalition. Cátia, o Partido pela Liberdade de extrema-direita venceu, mas ficou longe de alcançar os 76 deputados necessários para garantir uma maioria absoluta. Vislumbra-se algum entendimento que permita a formação de um governo de apoio maioritário? É possível, mas é muito difícil, e não podemos esquecer que as negociações para formar governo nos Países Baixos, por tradição, já são longas e demoradas. O último acordo, por exemplo, que foi liderado por Mark Rutte, demorou 271 dias a ser alcançados. Portanto, só isso já nos ajuda a perceber como estas negociações são mesmo levadas a sério e muito discutidas ao pormenor. Aqui, quando temos um vencedor de eleições que é polémico e cujas ideias não são partilhadas por muitos dos outros partidos, mais difícil é encontrar entendimentos. Mas há a possibilidade de haver um entendimento com vários partidos da direita, porque, lá está, o próprio VVD tem sido ambíguo sobre a possibilidade de apoiar ou não Wilders, e mesmo outros partidos mais pequenos têm tido posições não muito claras sobre este cenário, se ele se colocasse. Portanto, agora vamos perceber finalmente que posição vão acabar por tomar. People are saying enough is enough. Let us reclaim our country. Stop the mass immigration from Islamic countries. As posições assumidas pelo partido Wilders em relação à imigração, a que já fizeste referência, e também à União Europeia, com a defesa de um referendo à permanência do país no Clube dos 27, são um obstáculo a eventuais entendimentos?
são um obstáculo, no sentido em que, para muitos partidos, basta ver, por exemplo, o VVD, é um partido de centro-direita que faz parte da família do PPE no Parlamento Europeu, a grande família de centro-direita, e, portanto, um referendo à saída da União Europeia seria, por exemplo, uma linha vermelha completamente inultrapassável. Mas Wilders parece estar disposto a abdicar desse e de outras bandeiras. Ele disse-o durante a campanha e voltou a dizê-lo na noite eleitoral. Disse, por exemplo, que todas as medidas polémicas que ele tem defendido relativamente a mesquitas, porque ele defende a abolição das mesquitas no país, ou à difusão do Corão no país, são coisas que ele está disposto a, e aqui usa a expressão dele, pôr no congelador, e focar-se antes noutras matérias mais relacionadas com o aumento do custo de vida, com a habitação. Portanto, veremos se Wilders está de facto disposto a abdicar de quase metade do seu programa eleitoral para formar um governo, ou se vai conseguir manter algumas das suas bandeiras. E à esquerda, há alguma solução que permita a formação de uma espécie de geringonça à portuguesa? Nunca seria uma geringonça totalmente à esquerda, ou seja, embora a esquerda tenha tido um resultado até positivo para ela na aliança que foi feita entre os socialistas e os verdes, que ficaram em segundo lugar e, portanto, têm o segundo maior grupo parlamentar a seguir ao Partido da Liberdade, não conseguem ter maioria sozinhos e, portanto, teriam sempre de chegar a algum entendimento com outros partidos que incluíam, sobretudo e provavelmente para conseguir uma coligação com maioria governativa, o VVD de centro-direita, e portanto só se neste momento, neste cenário, só se as conversações à direita colapsarem, é que podemos olhar para um outro tipo de arquitetura que possa sair desta eleição. Esta vitória de Geert Wilders teve eco na Europa e em particular junto de partidos com a mesma ideologia do Partido pela Liberdade? Sem dúvida, vários líderes de partidos eurocéticos, radicais, de extrema-direita, festejaram a vitória. O único chefe de Estado, não chefe de Estado, mas chefe de governo, foi Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, que falou num vento de mudança que estaria a varrer a Europa. A vitória de Wilders também foi celebrada por Marine Le Pen na França, por Matteo Salvini em Itália, curiosamente Giorgia Meloni manteve-se em silêncio, e por André Ventura em Portugal, que também foi um dos que felicitou o líder neerlandês e que se tentou associar a esta vaga de partidos mais radicais terem bons resultados eleitorais. Esta vitória vem confirmar um crescimento dos partidos de extrema-direita na Europa? Bom, não há dúvida de que há uma grande diferença entre o PVV, que nunca conseguiu, embora fosse tendo algumas votações expressivas, nunca conseguiu vencer, agora conseguiu vencer. Mas eu falava com um especialista, por exemplo, que dizia o grupo de eleitores que vota mais à direita nos Países Baixos não é novo, sempre houve várias forças políticas no país que já assumiam algumas destas bandeiras. A diferença aqui está em que parece ter sido, de facto, tom de Wilders a fazer a diferença, e como Wilders se apresentou como mais moderado ao eleitorado, isso terá feito com que ele de repente parecesse capaz de governar, e terá sido isso a fazer a diferença. Se isso se estenderá a outros países ou não, e se o próprio Wilders consegue chegar a primeiro-ministro e chegando-se consegue de facto governar, são perguntas a que ainda não temos resposta. Obrigado, Kátia. Obrigada eu, Miguel. Kátia Bruno é jornalista do Observador e assina um artigo sobre o desfecho das eleições nos Países Baixos e os cenários que se avizinham depois da vitória da extrema-direita de Geert Wilders. Esta foi a história do dia. Neste episódio, usámos sons da agência Reuters. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Videira. Até a segunda.